cartão de crédito. Assim como todos dizem, né, o grande vilão, 72%, quase 73% das dívidas falam sobre o cartão de crédito, ou dizem respeito a ele. 13% são os carnês, né? Aqueles carnezinhos que a gente ouve na televisão, né? Tão fácil. E o financiamento de veículos, 11,5%. Esse é um cenário bem comum na sociedade na qual a gente está inserida, onde as pessoas estão muitas vezes dessa forma, em virtude do seu coração, em virtude daquilo que almejam ou almejaram encontrar. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos olhar rapidamente para essa história, assim como eu disse no início, uma história muito conhecida, né? Para você aí que já é um cristão há algum tempo, talvez já tenha lido, relido, talvez você tenha ouvido essa história zilhões de vezes na escolinha dominical, quando você vinha como criança na igreja, né? Aí você chegava com o seu professor e já contava tudo, né? Ela ficava chateada, poxa, não deixa eu falar, você sabe toda a história, né? A gente vai ler a partir do versículo 1, a história desse homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Se a gente pensasse um pouquinho nos nossos dias, se Jesus estivesse vivendo no século 21, andando aqui pelo Brasil, pensar que Jesus veio para o Brasil, decidiu nascer lá na nossa capital, Brasília, viveu ali com Maria, José. Vamos pensar que a nossa cidade ali de Brasília, a nossa capital, já existia. Jesus então se desenvolve no seu ministério, alcançando pessoas, e ele vai em direção de pessoas, mas um homem como Zaqueu vai e quer encontrar o mestre, quer ter um contato com ele. Quem nós poderíamos dizer que se equipara a esse pequeno homem de estatura chamado Zaqueu? O que vocês achariam que Jesus estaria face a face, ele dizendo: olha, eu vou na tua casa hoje para a gente conversar, vou ficar lá na tua casa um pouquinho? Quem vocês achariam? Podem falar. Que tal Lula? Hã? O Lula? Talvez o Lula. Talvez o José Dirceu. O Temer está perto. Hã? O Temer está perto. O Temer. Era com esse tipo de gente que Jesus estava fazendo o quê? Ele estava conversando. Que ele estava tendo um diálogo. Que ele estava querendo apontar e falar um pouquinho do seu amor e da sua graça. E olha só que interessante quando nós avaliamos e pensamos um pouquinho no perfil desse homem Zaqueu.
A primeira coisa é que esse homem ele era rico. Não sabemos se a sua riqueza era em virtude do seu trabalho, e a gente vai pensar um pouquinho no trabalho dele, que para a sociedade era um tanto quanto rejeitado, e ele era considerado o cara mais injusto da época no cenário no qual ele estava inserido. Uma outra questão importante, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era de baixa estatura, e talvez ele era zombado por seu nome, que é uma abreviação de Zacarias, que significa o justo. Quando eu estava vendo isso, eu falei, poxa vida, certeza que ele era um cara zoado. Imagina, ele falava um nome, oi, prazer, meu nome é Zaqueu. Zaqueu? Assim. Quando a gente pensa no ambiente judaico, o nome, ele era um referencial, a pessoa olhava e se equiparava ao nome. A gente vê tantas pessoas na Bíblia com o nome que estava ligado diretamente com aquela pessoa, com o que ela fazia, com a sua família. Zaqueu, um justo? Como assim? Olha só uma outra coisa interessante. A sua cidade onde Zaqueu estava, a cidade onde ele morava, Jericó, teria sido um dos principais locais de coletas de impostos, já que muitas pessoas de Jerusalém e Judeia, do leste, passavam por ela. A gente poderia dizer então que a cidade de Jericó era como se fosse uma mina de dinheiro. Era ali onde todo cobrador de imposto ou de impostos gostaria de morar, de viver, de trabalhar ali. Por quê? Porque todo mundo precisava, regularmente por conta das estradas, passar por aquela cidade. A cidade de Jericó. E é nesse cenário, e é pensando nesse perfil, que a gente está falando desse homem, chamado Zaqueu. Podemos dizer Zaqueu o pequeno. Mas pensando um pouquinho mais, o que quer dizer essa questão do cobrador de impostos? Eu gostaria de rapidamente aqui trazer um perfil para nós do que é o cobrador de impostos daquela época. O sistema romano de coletar taxas, especialmente o teloi, chamado em suas províncias, incluía de forma geral 3 graduações de oficiais. Ou seja, no Império Romano existiam então 3 graduações de oficiais que tomavam conta disso, dos impostos daquela época. O mais alto ele era chamado em latim de publicano. Pagava uma soma de dinheiro pelas taxas de uma determinada província e então exigia o equivalente, mas quanto podia extorquir da mesma. Esta vivia em Roma. Então vinham os submagistrados que estavam encarregados de um determinado território e que viviam nas províncias. Então, existia um homem, especialmente esse homem que é chamado teloi, ele era o cara aí mais alto nessa graduação, que tomava conta ali dos impostos, ou eu diria desses submagistrados aqui, que estavam também espalhados ali nas outras cidades, nos territórios. Pensando nisso um pouquinho mais, havia então os portitórios, os atuais oficiais alfandegários, que faziam o trabalho de coletar os impostos. Ou seja, Zaqueu não era esse portitórios. O publicano, então, ele era aquele cara que comandava uma parte maior. O submagistrado, que a gente vai ver que é o Zaqueu, tomava conta de um território. E existiam então os portitórios, aqueles que batiam de porta em porta para cobrar as pessoas. Olha o que diz então no Novo Testamento. O telones era usado para descrever os portitórios, era a categoria mais baixa dessas 3 graduações. Não correspondia à palavra latina publicano. A palavra publicano, usada em algumas versões para traduzi-la, muitas vezes até mesmo é imprecisa. Então é mais fácil dizermos então o cobrador de impostos é a melhor opção. Então essa palavra ocorre em Lucas 19:2 e evidentemente descreve um oficial superior, ou seja, ele era um magistrado. Zaqueu, ele tomava conta de outros homens que eram os camaradas que batiam de porta em porta nos negócios para reter o dinheiro para ser enviado então para Roma. Então,
Zaqueu tomava conta desses homens, esses homens levavam o dinheiro para Zaqueu, e ele gerenciava ali tudo isso, e ele era responsável por encaminhar esse dinheiro também aonde? Na cidade de Roma. Mas os cobradores de impostos, muitas vezes eram o quê? Corruptos ou malvistos como tal, pois recolhiam mais do que necessário e ficavam com o quê? Com a diferença. No período da dominação greco-romana, os cobradores de impostos entre os judeus eram considerados aliados do Império Romano. Ou seja, esse homem ele era um judeu que trabalhava para o Império. Eu não sei se vocês se lembram, mas os judeus detestavam os romanos. E como um judeu trabalha para o Império Romano? E ainda o cara que cobra o imposto. Então esse cara ele era rejeitado pela sociedade. Ninguém queria receber um cara desse aonde? Em sua casa. Ninguém queria papo com esse tipo de gente. E olha só onde Jesus está se metendo. Olha só com quem Jesus está conversando. E aonde ele disse então que iria. Pensando um pouquinho nessa questão do ídolo, que iremos tratar com mais pontualidade, o que é um ídolo? Quando você ouve essa questão, o que é um ídolo? Às vezes a gente rapidamente pode pensar, ídolo talvez alguma coisa mais visível, assim como lá na Índia, lá no perfil onde as pessoas adoram, por exemplo, lá a vaca é um animal santo. Na Índia não pode se comer vaca, tanto que elas andam pelas cidades sem nenhum problema. E se você se meter com ela, vai dar ruim para você. Será que é isso? Ou talvez alguma coisa com maior pontualidade, talvez um objeto, talvez uma imagem. O que vem na tua mente o que é um ídolo? Eu gostaria de trazer algumas ponderações sobre isso. Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Uma segunda coisa, o ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. Um ídolo é qualquer coisa que só Deus pode dar. Isso é ídolo. Que talvez esteja ligado a tudo isso que eu falei, sim, mas que está ligado diretamente com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente. É qualquer coisa que só Deus pode dar. Ídolo é aquilo que controla o seu coração. Talvez essa semana você lidou com algo que controlou a tua semana toda e que você ficou ansioso, caíram cabelos aí da tua cabeça em virtude disso. Você roeu as unhas aí da tua mão pensando nisso. Isso é ídolo, aquilo que controla o seu coração. Ídolo é aquilo que você gasta paixão, energia, recursos financeiros e emocionais. Está ligado diretamente o quê? Aquilo que é idolátrico, aquilo que a gente busca. Uma outra questão, ídolo é um falso Deus. É qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você perca, achará difícil de continuar vivendo. A gente vai pensar especificamente no quê? No dinheiro hoje. Mas existem tantos outros ídolos que preocupam o nosso coração, que fazem mal à nossa vida, como esse ídolo que estamos pensando, que é o ídolo de Zaqueu. Zaqueu e seu ídolo. Zaqueu vivia uma vida onde ele substituiu Deus pelo dinheiro. Zaqueu era motivado dia e noite para ver as suas riquezas se amontoando. Zaqueu tinha a sensação de poder e talvez até mesmo de boa consciência, daquilo que muitas vezes a gente chama da mente cauterizada, que a Bíblia mesmo fala. É aquilo que o camarada está vivendo rotineiramente, semanalmente, mensalmente, todo ano, e que ele acha que está tudo tranquilo, está tudo bem. Ele não se incomoda mais. Quem sabe que aquilo talvez seja pecado.
Ele havia sacrificado tudo por amor ao dinheiro. E também, como a gente pode observar, ele era um homem ganancioso. Quando eu olho para esse perfil, quando eu olhava para esse perfil, eu olhava para o meu coração também. Quanto nós somos tendenciosos a termos esse coração do Zaqueu, o homem pequeno, o homem que subiu numa árvore para encontrar Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar sobre o dinheiro. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E daí ele vai começar a falar da listinha. Olha lá, a primeira coisa: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. E ele conclui dizendo que é idolatria. Idolatria, o amor ao dinheiro. Olha só o que ele diz também em Efésios: porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Mas Jesus também falou e ratificou sobre a questão do dinheiro. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem, aquilo que norteia o homem, não pode ser o quê? O seu bem, a sua ganância, o seu tesouro. Jesus falou sobre isso também. Esse ídolo, quando eu lia, quando eu meditava, estudava, estava lendo outros livros que dizem respeito a esse assunto, muitos autores diziam que esse é o ídolo mais difícil de ser reconhecido. Porque a gente gosta de usar esse ídolo para apontar para o outro e dizer: olha só, está vendo como ele valoriza tanto o quê? O dinheiro. Está vendo? Olha lá, ó, deixa o tempo dele de ficar com os filhos para ir para o trabalho, só vive em prol do trabalho. Está vendo o carrão que ele comprou, o carnezão dele lá? Ninguém sabe, mas eu sei. Foi lá e fez milhões de vezes. Esse é o tipo de ídolo que a gente não gosta de reconhecer e lutamos também com esse tipo de idolatria. Mas fazemos desse ídolo apontamento. Apontamos que outras pessoas têm tal prática e dificilmente, muitas vezes, o reconhecemos. Sabe como isso é comum e como a gente consegue constatar? Se a gente olhar para alguns capítulos anteriores, Jesus vai trombar com um homem que quer o seguir. Vocês se lembram das características dele? Um homem rico. E ele era o quê? Jovem também. E ele chega para Jesus e diz o quê? Olha, Jesus, eu quero ser o seu discípulo. E eu já faço o quê? O que ele diz? Que ele cumpre os mandamentos. E Jesus chega para ele: poxa vida, que bom que você faz isso. Então só falta uma coisa para você fazer. Vá e faça o quê? Vende tudo que você tem e me segue. Vai lá e vende tudo e segue-me. E o que aquele jovem faz? Vira as costas, vai embora, porque ele tinha muita grana. E aquilo é reflexo do quê? De um coração que adora e que tem como ídolo o quê? O dinheiro. Que não estava disposto a entregar tudo para seguir a Cristo. Continuando e pensando um pouquinho em Zaqueu, Tim Keller vai dizer que
para Jesus, a ganância não é apenas o amor pelo dinheiro, mas também a ansiedade excessiva por causa dele. A ansiedade de ter, de conquistar, de ter a melhor casa, o melhor carro, a televisão de 50 em casa. Ansiedade em alcançar e buscar. E eu queria fazer uma pergunta para você. Aliás, duas. A primeira: será que somos iguais ao Zaqueu? Pensa um pouquinho nisso. Será que você é igual a Zaqueu? Será que o Asaf é igual a Zaqueu? Mas tem uma outra pergunta. Ou será que somos iguais à multidão? Seria talvez você nessa história, o Zaqueu ou a multidão? Jesus havia demonstrado por meio das pessoas que o acompanhavam que ele queria transformar quem? Pecadores. Jesus já havia falado sobre isso. Jesus conta a história, cantamos a música que falava das 99 ovelhas, daquela que se perdeu, a do dracma, lembramos da história do filho pródigo. Todas essas histórias não diziam sobre o que? Evangelismo. Não. Quando nós lemos o capítulo 15, no versículo 1 e 2, os fariseus com outras pessoas que estavam olhando para Jesus, questionavam Jesus: olha, ele anda com pecadores, ele anda com publicanos, ele anda com pessoas que cometem pecados assombrosos. E Jesus conta essas parábolas para dizer que ele se importa com pecadores, que ele ama pessoas assim, e que ele quer restaurar pessoas que vivem na prática desse pecado, ou desses ídolos no coração. Por isso que Jesus caminhava e andava às vezes ao lado dessas pessoas, porque ele queria transformar essas pessoas. Será que somos Zaqueu que vivemos às vezes com esse ídolo? Ou será que somos como uma multidão que queria afastar de Zaqueu quem? Jesus. Que muitas vezes até mesmo nos achamos superiores àqueles que estão à nossa volta, ou em nossa volta. E a gente precisa ficar ligado nisso. Por quê? Porque assim como aquelas pessoas que se diziam os mais entendidos da lei, eram aqueles que mais retiam a graça e o amor de Deus às pessoas que estavam à sua volta, e que se achavam o quê? Superiores, os mais santos, diante das pessoas ali na qual Jesus convivia. Eu queria que você refletisse nisso. Quando nós lutamos com o ídolo, nós nos vemos muitas vezes nessa situação. Quando nós estamos também na situação da multidão, nós também nos vemos aqui nesse cenário. Nós nos tornamos o que? Mentirosos. Nós fazemos acusação contra o próximo. É isso que a multidão fez. Nós não temos mais nenhum temor do Senhor. E vivemos uma cegueira espiritual, nos achando mais importantes do que as pessoas que estão ao nosso lado. Zaqueu e as suas atitudes são atitudes dignas da gente continuar refletindo também. Quando nós olhamos para o texto, a primeira atitude que Zaqueu toma é uma atitude infantil. Gente, Zaqueu tinha uma boa pinta. Se ele é esse homem que a Bíblia diz, ele era um cara que andava totalmente arrumado. Né? Ele era um homem que todos conheciam. E ele tem uma atitude totalmente infantil. Quem subiria numa árvore para olhar alguém que estava passando? Se a gente subisse lá na árvore, andando por aí, o pessoal ia chamar a gente de maluco. Mas Jesus, ele faz o que? Zaqueu, ele age como alguém infantil. Ele correu com
como uma criança, subiu em uma árvore como uma criança e agiu de forma totalmente incoerente para um adulto oficial do governo. Totalmente incoerente com aquilo que de fato dizia a respeito à sua situação. Mas aí, olhando um pouquinho de novo para alguns versículos anteriores, a gente pode se lembrar que Jesus valorizou o quê? Pessoas que agiam como uma criança. Jesus disse que as pessoas deveriam ter a mesma atitude do quê? De uma criança. Porque assim elas iriam alcançar o quê? O reino. E Jesus falou isso no capítulo anterior. E Zaqueu está tendo o quê? A mesma postura. Que Jesus disse que era o quê? Digno diante de Deus. Lucas, ele não deixou isso narrado por acaso, pois o texto revela uma fé infantil de Zaqueu e ensinando a importância dessa fé. Zaqueu não se apoiou em sua dignidade e riqueza. Em vez disso, ele colocou-se numa posição na vida e se expôs ao ridículo apenas para ver Jesus rapidamente. Zaqueu não se importou naquele momento e nem se lembrou talvez de quem ele era, mas ele simplesmente foi ao encontro de Jesus. Simplesmente ele partiu em disparada para ver o Mestre. Isso nos demonstra que Zaqueu se aproximou com muita humildade de Jesus. Com muita humildade. E tudo isso ele fez para quê? O versículo 13 nos diz que ele queria ver quem? Jesus. Jesus. E ele não conseguia ver por causa da multidão. Sabe, eu penso que talvez Zaqueu não conseguiu ver Jesus, não era simplesmente porque ele era pequeno. Era porque as pessoas não queriam que ele olhasse para o Mestre, tivesse um contato com ele. Talvez se Jesus estivesse ali, e aí a gente começa a se lembrar, e como vocês disseram no início, talvez o José Dirceu, o Lula, se você trombasse com ele aí na rua e uma multidão aglomerasse em cima dessa pessoa, esse tipo de gente, talvez ia rolar ali um chutezinho de leve, né? Aí, toma aí, ó. Ninguém viu, tô ali, tô passando, né? Aí o outro ia chegar por detrás, ia dar um tapão, tá aqui no meio, né, do povão, aí, ó. Quer ver Jesus, né? Zaqueu possivelmente não foi, porque certeza que ele seria ali, talvez até mesmo agredido pelas pessoas. Rapidamente nós conseguimos observar aqui algumas atitudes que o texto nos revela sobre a responsabilidade divina e humana no texto. A primeira delas é a responsabilidade de Jesus de ir até Zaqueu. Jesus vai até ele. Jesus vai em direção ao pecador. A segunda coisa é que Jesus demonstra graça. Jesus não se importa com quem Zaqueu é. Assim como tantas outras pessoas que Jesus vai em direção e ele quer receber. A gente pode se lembrar da prostituta no Evangelho de João 4, onde Jesus conversa ali com ela normalmente e Jesus acolhe ela em graça. Uma terceira coisa é que Jesus quer ficar na casa de Zaqueu. Obedece. Ele obedece ao chamado do Senhor. Ele simplesmente faz isso. Ele não precisa fazer mais nada. Mas ao chamado do Mestre, ele diz o quê? Sim, Mestre, eu vou. Vamos lá para casa que eu quero te receber. Eu quero te receber. Voltem seus olhos comigo para o versículo 8. E assim nós já estamos caminhando para o final. Versículo 8 diz assim: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. A primeira coisa que precisa saltar
ou que salta desse texto aos nossos olhos, é uma coisa bem simples. Olha como Zaqueu começa dizendo: olha, Senhor. Isso revela que o Senhor de Zaqueu, depois daquela conversa ali na casa com Jesus, já não era o seu dinheiro. E ele chama Jesus do quê? Senhor. Olha, Senhor. E olha o reflexo da transformação desse homem. Olha, Senhor, eu estou dando o quê? Metade dos meus bens aos pobres. A lei, ela exigia 10% do dinheiro, a lei mosaica, a lei instituída por Deus no Antigo Testamento, 10% do seu dinheiro deveria ser dado o quê? Aos pobres. Quanto Zaqueu dá? Metade do seu dinheiro aos pobres. Olha só o que o texto continua dizendo: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei pedia a parte que foi tirada, que foi extorquida, e mais 20%. Zaqueu dá 300% a mais. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso é reflexo do quê? Do coração que obedece para ser aceito agora? Não. Isso é reflexo do coração que já foi aceito e agora começou a obedecer. Isso é reflexo do coração que creu que Jesus deve ser Senhor da sua vida e que agora, a partir do seu arrependimento, ele está dizendo: isso daqui não me domina mais. Isso aqui não rege mais a minha vida, Senhor. E por isso eu estou dando do meu dinheiro metade aos pobres. E se de alguém extorquir, eu estou dando ou devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, o ato de Zaqueu. Em resposta a essa promessa, Jesus disse: a salvação veio a esta casa. Note que ele não disse: se você viver assim, a salvação virá a esta casa. Não. A salvação, ela já tinha vindo. A salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida. A uma mudança de vida é que vem em resposta à salvação oferecida como um presente gratuito. Lembre-se, Zaqueu não obedeceu para ser aceito. Zaqueu já havia sido aceito e por isso ele obedeceu. Por isso ele demonstrou o quê? Arrependimento. Arrependimento. Zaqueu deixou de ser um opressor para se tornar o quê? Um ministro da justiça. Na vida de Zaqueu, a partir desse momento, o dinheiro voltou a ser o quê para ele? Dinheiro. O dinheiro se tornou na vida de Zaqueu uma ferramenta para abençoar outras pessoas. Os pobres, os necessitados. É isso que o dinheiro se tornou para Zaqueu. Algumas pessoas querem muito dinheiro a fim de controlar o seu mundo, a sua volta e a sua vida. O pecado em nosso coração afeta nossos ímpetos motivacionais básicos, tornando-os idolátricos, ídolos ocultos. Cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto, controle, gera um conjunto diferente de medos e esperanças. Ao nos voltarmos para os ídolos, estamos dizendo que desejamos algo da criação mais do que desejamos o Criador. E a mudança começa onde? No coração. Talvez você tenha ou esteja vivendo ansiosamente em virtude do quê? Do dinheiro. E talvez você vive ansiosamente por quê? Porque você quer controlar o seu mundo. Eu queria dizer para você nessa noite que Cristo quer controlar até mesmo a sua vida financeira.
cristianismo não é para viver uma vida, ou nos ensina a viver uma vida departamentalizada, uma vida cheia de facetas. Não. O cristianismo é: Senhor, eu o reconheço como o Senhor da minha vida, Senhor como um todo, todas as áreas da nossa vida. Jesus quer ser Senhor. Assim como a área do dinheiro. Jesus quer ser Senhor dessa área também. E a mudança começa no seu coração. O pecado e suas consequências, menos dele ou mais dele. Como você está hoje? Porque se talvez você tenha ou esteja vivendo com profundidade nesse pecado, você está com um grau de vazio, dor, insatisfação e relacionamentos quebrados em virtude do quê? Dinheiro, grana. E olha só, pecado, o nosso ídolo, que tem a tendência de fazer com que a gente se torne o quê? Escravo dele, ou talvez nessa noite especificamente escravo do quê? Do dinheiro. Isso nos conduz aonde? Pecado, escravidão e tragédia. Quando o ídolo começa a nos dominar, nós estamos seguindo diretamente aonde? Para a tragédia. O pecado praticado ao longo do tempo faz com que isso aconteça em nós. Por que você faz o que faz? Por causa do dinheiro? Por que você escolheu a faculdade que você está cursando? Que ela te dá mais grana ou te dará dinheiro no futuro? Por que você vive a vida diária ali do seu trabalho? Assim como a gente estava pensando na escola bíblica. Você faz o que faz simplesmente por causa do dinheiro? De ter mais e mais. Talvez você está aqui hoje e está vivendo o que? A tragédia já por causa do dinheiro. Talvez você está endividado, talvez você faz parte das estatísticas. Sabe o que eu queria dizer para você nessa noite? Que há solução, que há resolução, que há restauração. Sabe por quê? Porque Deus quer te transformar. Assim como Ele se transformou aquele homem chamado Zaqueu, que estava vivendo dominado pelo dinheiro. Leve para casa. Primeira coisa que eu queria que você levasse para casa hoje: não justifique seu vício. Não se auto-engane, se arrependa. Diga: pequei contra o Senhor meu Deus. Não fique justificando: eu faço isso por conta disso, que é por isso, que é aquilo. Não, se arrependa. Chega de ficar camuflando, ocultando o teu pecado. Se arrependa. Diga para Jesus: Senhor, eu tenho feito isso mesmo. Esse tem sido sim o ídolo do meu coração. Eu tenho caído muitas vezes nisso. Estimulo meus filhos a conquistarem pensando no dinheiro. Sim, eu vivo como escravo do meu trabalho porque eu quero dinheiro. Sim, eu vivo ansiosamente durante a semana porque eu quero dinheiro, grana. Sim, eu estou afundado por causa do dinheiro. Eu preciso do Senhor, Deus, para me ajudar. Olhe para Jesus. Dependa da sua graça para ser liberto. Confie nele. Nós não conseguimos nos livrar dos ídolos por nós mesmos. Nós precisamos de quem? De Cristo. Da graça dele. A graça que nos transforma. E precisamos confiar na graça de Deus. Não confie em si mesmo, mas busque uma pessoa sábia para que você possa também prestar contas. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você já não sabe o que fazer, procure ajuda. Procure alguém espiritual, alguém que possa te orientar, para que você não caia mais nisso, ou para que você talvez seja liberto disso. Uma outra coisa, meus queridos: deleite-se em Cristo.
Tenha prazer em Jesus como Zaqueu aprendeu naquela noite. Talvez ali naquele jantar com Jesus, onde ele aprendeu que Jesus era o Senhor da vida dele. Para isso ocorrer, busca o Senhor em oração, meditação na palavra, contemple a cruz de Jesus. Seja feliz e alegre com o pouco que você tem. Paulo diz em Filipenses 4,13: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Em quem? Nele, no Senhor. E a última: Zaqueu deixou de acumular riquezas para servir aos outros com sua riqueza. E a pergunta é: o quanto você tem usado dos seus recursos para o reino de Deus? O quanto você tem investido o seu dinheiro nas causas de Cristo? Use dos seus recursos para a expansão do reino. E cuidado com os pobres. Que tal fazer isso esse mês ainda? Separe uma oferta especial para alguém necessitado. Separe uma oferta, talvez para enviar para algum missionário. Use dos seus recursos para investir no reino de Deus e não na sua própria causa. Termino fazendo uma citação de Agostinho, que disse o seguinte: era pedido, não por meus brilhões alheios, mas por minha própria vontade fedenda. O inimigo dominava-me, o querer, e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Da vontade pervertida nasce a paixão. Seguindo a paixão, adquire-se o hábito. E não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Com essa espécie de anéis entrelaçados, por isso falei de cadeia, mantinha-me ligado à dura escravidão. Que nós essa noite possamos ser libertos da escravidão que talvez atormenta o teu coração.